Olá a todos, eu sou a Viviane e vou apresentar o trabalho A Modulação da Ativação de HNF4-alfa e do perfil de ERK por citocinas pró-inflamatórias em células beta. O diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune na qual as células beta são destruídas por diversos fatores, entre eles pela exposição a citocinas pró-inflamatórias, que acabam levando à disfunção e à morte da célula beta. O fator de transcrição HNF4-alfa está expresso em diversos tecidos e no pâncreas ele está relacionado à diferenciação da célula beta e sua função secretora. A quinase ERK, por sua vez, está relacionada a fatores que são importantes para a função e sobrevivência das células beta. Entretanto, quando ativado por citocinas, acaba colaborando para a disfunção e morte dessas células. Sabe-se que em outros tipos celulares ocorre um crosstalk entre ERK e HNF4-alfa, implicando na função dessas células. Então, dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da exposição das células beta a citocinas na ativação do HNF4-alfa e na sua interação com a ERK. Então, nós utilizamos células em zoom E. Após o plaqueamento, essas células foram transfectadas com esse RNA para HNF4-alfa, esse RNA controle, ou então com um promotor repórter para HNF4-alfa. Após a transfecção, essas células foram tratadas com citocinas e posteriormente submetidas a ensaios de Western blot ou a leitura da atividade da luciferase. Então, inicialmente, nós padronizamos o tempo de silenciamento do HNF4-alfa e podemos observar que em 24 horas após a transfecção houve uma diminuição da expressão de HNF4-alfa. Esse efeito se manteve similar em células com 48 horas após a transfecção e se perdeu em 72 horas após a transfecção, em comparação às células que foram transfectadas com esse controle. Então, nós escolhemos o tempo de 24 horas após a transfecção com esse HNF4-alfa. Depois, nós vamos olhar para a expressão do HNF4-alfa em células transfectadas com SI e tratadas com citocinas pró-inflamatórias em diferentes tempos. Observou-se uma diminuição da expressão do HNF4-alfa em células transfectadas com SI e observou-se também uma diminuição das células transfectadas com esse RNA tratadas com citocinas em diferentes tempos. Em seguida, nós vamos olhar para a expressão da ERK fosforilada, tanto na presença quanto na ausência de HNF4-alfa. Notamos um aumento de sua expressão em células tratadas com citocinas por 15 minutos. Entretanto, a gente observa uma diminuição da expressão da fosfo-ERK em células transfectadas com esse RNA para HNF4-alfa, nos indicando que a ausência do HNF4-alfa pode modular o perfil da ativação de ERK por citocinas. Por fim, nós fomos avaliar a atividade do HNF4-alfa em células expostas a citocinas e observamos uma diminuição dessa atividade nos tempos iniciais de tratamento. Entretanto, um aumento da atividade do HNF4-alfa em células tratadas com citocinas por 24 horas. Como conclusão, então, nós conseguimos validar o tempo de silenciamento do HNF4-alfa em células em zoom E e conseguimos confirmar que ocorre um crosstalk entre o HNF4-alfa e a ERK, sendo este regulado por citocinas em células beta. E mais estudos sobre a sua implicação na morte das células beta precisam ser realizados. Agradeço a todos pela atenção, agradeço às agências de fomento, ao programa de pós-graduação em Biologia de Sistemas, aos meus colegas de laboratório e à minha orientadora, Fernanda Ortiz.